Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas bem-vindo nessa minha live que eu vou falar sobre as 7 linguagens do amor. Cláudia, será que a Cláudia errou? Não são 5 linguagens? Como é que ela escreveu 7? Achei que ela tinha errado. Vamos ver hoje sobre isso. Eu tenho aqui para vocês umas informações que eu acho de extrema relevância, pelo menos fizeram muita relevância na minha vida, e eu espero contribuir com essas informações para ajudar vocês em duas vertentes. Na verdade, eu quero que vocês entendam como que é interessante a gente se conhecer melhor. A gente acha que a gente se conhece bem, mas quando a gente faz realmente um mergulho no autoconhecimento, algumas coisas vão saindo lá de dentro que a gente não sabia que tínhamos. E a segunda vertente é como que é importante a gente conseguir ter ferramentas para enxergar as pessoas que estão à nossa volta, para a gente poder entendê-las e saber contribuir melhor com o que a gente precisa contribuir e, inclusive, para a gente ter abertura, para a gente poder receber dessas pessoas também aquilo que a gente quer. Então, vem comigo que eu vou começar a falar para vocês sobre as 7 linguagens do amor. Essa história das linguagens do amor, acredito que muitos de vocês já sabem. Em 1992, um pastor e conselheiro matrimonial, né, o Gary Chapman, lá dos Estados Unidos, ele resolveu escrever um livro sobre todas as experiências que ele foi notando, percebendo no consultório dele, né, de conselhos matrimoniais. Ele fazia uma terapia de casal e ele começou a perceber que existia coincidências sobre os motivos das brigas, os motivos das reclamações, das vontades de se separarem, do casal se separar. E ele compilou isso num livro e percebeu que tinham 5 linguagens, tá? O livro dele, já é bem conhecido, é esse aqui, ó. Eu sei que no Instagram sai ao contrário, são as 5 linguagens do amor de Gary Chapman. É um livro muito conhecido, né? E de extrema importância. E ele explica uma coisa que é fundamental, que eu acho que você já percebeu isso na sua vida. Nós somos seres, a não ser que nós sejamos muito iluminados, né? Mas se nós não somos tão iluminados assim, nós somos seres que quando os outros tratam a gente com mais frieza, quando a gente tem a percepção, olha, não é que os outros tratam, mas quando a gente tem a percepção que a outra pessoa trata a gente com mais frieza, com desdém, com, sei lá, quando a gente não se sente amado, quando a gente não se sente querido pelos outros, e olha que aqui eu tô falando no geral, eu não tô falando só entre um casal amoroso, mas eu tô falando de relações com parentes, né, com os familiares, relações com os amigos, com colegas de trabalho, enfim, relacionamentos. E quando a gente não se sente querido e amado, a gente tende a se fechar também. A gente tende a não entregar para aquela pessoa o melhor da gente. Então, ele percebeu que existe, na linguagem que ele fala, o Gary fala, ele fala sobre o tanque do amor. Ele fala o seguinte: todos nós temos um tanque, um tanquinho do amor, que a gente precisa estar com esse tanquinho cheio, porque só quando a gente está com esse tanquinho cheio que a gente consegue transbordar amor também. Então, quando a gente está com um tanque baixinho, né, com pouco combustível, a gente não é capaz de conseguir dar amor, de conseguir também oferecer relacionamentos saudáveis. E a gente sabe, né, que nós somos seres de relacionamento, né? Existe inclusive aquela pesquisa famosa também em Harvard que fala que, eu acho que já tem mais de 70 anos essa pesquisa, que eles estão mapeando as pessoas desde jovem até os idosos para saber o que faz as pessoas serem mais felizes, né? E a conclusão que eles chegaram que não era conquistas materiais, conquistas de títulos, não, o que faz as pessoas ficarem mais felizes e viverem mais, né? São os relacionamentos saudáveis. Então, relacionamento é algo importantíssimo em qualquer área. Então, a gente precisa saber nos comunicar. Comunicação é uma das ferramentas
mais importantes no relacionamento. E a comunicação não é somente a verbal, não é só o falar. Existem várias formas de você expressar a comunicação, expressar os seus sentimentos. E é sobre isso que a gente vai falar. E aí, o que acontece? Só que isso foi em 1992, já tem 31 anos que passou, né, que já passaram, e a gente ainda continua falando das 5 linguagens do amor, que são muito válidas e muito assertivas. Mas, há poucos anos atrás, um médico ele era intensivista, ele trabalhou durante muitos anos em UTI, um médico lá de Goiás, Dr. Jorge Rodrigues, vocês podem procurá-lo no YouTube. Ele também começou a se interessar em trabalhar com a parte de psicoterapia. Ele fez uma pós-graduação em psicoterapia lá no Hospital Sírio-Libanês, se eu não me engano, em São Paulo. Foi o Sírio ou foi o Einstein? Eu não lembro, mas um hospital desses em São Paulo, ele fez uma pós. E ele começou a trabalhar em consultório também com terapia de casais. E ele começou também a perceber que alguns casais reclamavam de problemas que não se enquadravam nas 5 linguagens. Muitos se enquadravam em uma das 5, mas alguns outros não. E ele começou a mapear isso, começou a conversar com outros colegas que também entendiam muito sobre questões de relacionamentos, né? E ele conseguiu descobrir mais 2 linguagens que faltava para fechar realmente a maior parte, se não todas, as grandes bases dos problemas dos relacionamentos humanos, né? Então, eu vou falar sobre essas 7 linguagens hoje. Se você tiver papel e caneta aí, quiser fazer já um acompanhamento sobre você, para você conseguir perceber qual é a sua linguagem, porque, olha, gente, é como se a gente falasse uma língua mesmo estrangeira, né? Se eu falo português com uma pessoa que fala japonês, ela não vai me entender, a não ser que ela consiga aprender um pouco de português. E eu só vou conseguir transmitir a minha informação se eu conseguir aprender um pouco de japonês. Ou se nós dois aprendermos uma língua em comum, né, para poder falar. Mas se eu não falar, não conseguir demonstrar para essa pessoa a linguagem, a comunicação que eu quero, ela não vai conseguir perceber a profundidade das informações. E eu também não. Então, muitas vezes, eu posso falar assim, esse japonês aí não gosta de mim, não. Ele não fala comigo, ele não faz isso, ele não faz aquilo outro, mas de repente ele está na língua dele falando tudo que eu queria ouvir, mas eu não estou conseguindo perceber. Por isso que é importante a gente conseguir entender a nossa linguagem e entender a linguagem do outro. Perfeito? Então tá, eu vou começar falando pelas 5 linguagens comuns que a gente já ouviu, que a gente já conhece desse livro que eu falei agora há pouco, tá? Do Gary Chapman. Então a primeira linguagem que eu vou falar para você. Bem-vinda, Mari! Bom dia, tudo bem? Mari, eu já dei uma introdução sobre o livro do Gary Chapman, já falei de onde vêm as 2 últimas linguagens novas que eu vou falar aqui, tá bom? Aí depois, se você quiser, é só rever o iniciozinho do vídeo. Então, assim, a primeira linguagem, eu tenho aqui um resumo que eu fiz, tá? Com todas as coisinhas principais que eu preciso falar para vocês, para eu não esquecer, né? Porque aí acabo me empolgando, posso me esquecer. Então, assim, a primeira linguagem é a linguagem do toque. O Gary Chapman chama de a linguagem do toque. O que acontece é que, muitas vezes, a interpretação dessa linguagem é uma interpretação muito pueril, é uma interpretação muito básica. As pessoas podem achar que a linguagem do toque é você gostar de receber carinho, de você ser tocado. É muito mais profundo do que isso, gente. A linguagem do toque é quando você consegue a percepção do outro através dos 5 sentidos que a gente tem. Através do toque, sim, também você sentir o calor da pele, o carinho da pessoa, mas é você também você se sentir amado por enxergar, por você poder ver a pessoa. Quando você olha a pessoa perto de você, você se sente amado. Quando você escuta a voz da pessoa, você se sente amado. Quando você sente o gosto da pessoa num beijo, assim, você se sente amado. Quando você sente o cheiro da pessoa, né? Então, assim, os 5 sentidos, quando você consegue ativar os seus 5 sentidos e você se sente amado por isso, essa é a tua linguagem do toque, entende? É muito mais profundo do que simplesmente o toque em si,
tá? Então, de 0 a 10, de 0 não, de 1 a 10. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós temos todas as linguagens dentro da gente. A gente quer receber todas as formas de demonstração de amor. Então, sempre um pouquinho você tem. Mas vamos descobrir o que é você mais fluente? Para vocês, de 1 a 10, qual a nota você dá nessa linguagem, que você se sente muito amado quando uma das 5 percepções suas são muito atingidas, né, que você consegue se satisfazer com isso. Então, essa é a primeira linguagem. Qual é a segunda linguagem? A segunda linguagem é o atos de serviço. De novo, aqui o atos de serviço é muito mais profundo do que a gente costuma interpretar pelo livro do Gary. O Gary fala que o atos de serviço é simplesmente quando alguém faz algo para você, né? Tipo, leva um café da manhã na cama, resolve um problema, vou lavar a louça. Não é basicamente isso, é mais profundo. Por quê? O ato de serviço é quando a outra pessoa torna a sua vida mais fácil. A frase-chave é essa: quando o outro torna a sua vida mais fácil. Então, por exemplo, você amanhã de manhã vai dar uma aula importante e aí você se enrolou toda, você tá de noite assim, não terminei minha aula, não consegui fazer nada, mas eu tenho que preparar o jantar, eu tenho que botar as crianças para dormir, eu tenho que lá. E de repente o outro vai lá e faz tudo isso quietinho para você, e quando você vê o cara ou a cara, né? Não importa o gênero aqui, mas a pessoa já resolveu muita coisa para você. Bom dia, Josi! Seja bem-vinda! Então, quando a pessoa faz algo que facilite a tua vida, sabe? Simplesmente carregar uma bolsa pesada para você, ou ele simplesmente resolver algum problema. Já paguei algo para você que você não ia conseguir pagar e eu já fiz isso. Qualquer coisa que facilite a tua vida, isso é um ato de serviço. Então, de 1 a 10, qual a nota que você dá para uma avaliação pessoal? Eu me sinto muito amada quando eu percebo que alguém faz algo para facilitar a minha vida. Eu não precisei pedir e essa pessoa foi lá, facilitou a minha vida. Esse é o ato de serviço. De 1 a 10, quanto que você se sente? Então, vamos para a terceira linguagem. A terceira linguagem é a linguagem de presentes. Gente, essa linguagem, olha que engraçado. Muitas pessoas, às vezes, se sentem envergonhadas de admitir, né? Ai, não, a minha linguagem é presente, eu me sinto amada quando eu recebo presente. Eu mesma falava isso. Eu falava, não pode ser linguagem do presente a minha. Porque, assim, não é só porque a pessoa me dá presente que eu vou amar a pessoa. Mas é muito mais profundo, mais do que a gente tem no livro do Gary Chapman. A linguagem do presente, diferente da linguagem do ato de serviço, que o ato de serviço, lembra que eu falei, que é a linguagem de facilitar a vida? A linguagem do presente é quando você torna a vida do outro mais prazerosa. Não tem nada a ver com presente material. Bom dia, Pri, seja bem-vinda! Não tem nada a ver com a linguagem material. Tem a ver com o quanto você torna a vida da pessoa mais prazerosa. Então, simplesmente, se você mandar uma mensagem, né, escrever uma cartinha, um bilhetinho escondido, mandar uma mensagem, falar, olha, eu estava passando aqui, eu vi um negócio que eu lembrei você, eu sei que você gosta tanto, lembrei tanto, senti tanta saudade de você. Nossa Senhora! Eu sou uma pessoa que eu adoro ser lembrada, eu adoro sentir que uma pessoa faça algo que torne a minha vida mais prazerosa, entende? Então, claro que pode ser presentes, de todos os tipos, tanto dos mais caros até o mais baratinho, aquele que você não gasta nenhum dinheiro, mas principalmente é quando você consegue dar prazer à vida da pessoa. Então, entendendo agora de forma mais profunda o que é a linguagem do presente, de 1 a 10, o quanto que você se sente amada quando alguém torna a sua vida mais prazerosa? Anota aí, vamos ver. No final a gente vê quais são as notas mais altas. Quarta linguagem, a linguagem do tempo de qualidade. Nossa, essa aqui, gente, essa aqui é central. Essa aqui, todo mundo tem. Até porque o tempo de qualidade, ele não consegue... as outras linguagens todas que eu vou falar, as outras 6, elas não conseguem existir
sem o tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? Mais profundo do que está escrito no livro, não é só você estar lá junto com a pessoa, você jantar com a pessoa, é você fazer coisas juntos, né? Claro que isso é importantíssimo, você procurar ter projetos juntos, hobbies juntos, fazer coisas juntos, mas não adianta estar junto se não estiver presente. A pessoa precisa estar presente. Se estiver junto no celular, se estiver junto pensando em outra coisa, quer ver? Ato sexual. Quando a gente está numa relação sexual, o que adianta a gente estar naquele momento que é tão entregue, de tanta entrega, de tanta energia, se a gente está pensando em outras coisas, em outros problemas, em outras pessoas, pelo amor de Deus. Imagina, a gente não está presente. Então, o tempo de qualidade é estar presente na vida da outra pessoa. De 1 a 10, o quanto você se sente amada, quando você percebe que a outra pessoa dedica realmente um tempo de qualidade, está presente ao seu lado para fazer as coisas com você, pensar com você, enfim, tudo. Tá bom? De 1 a 10, anota aí. Quinta e última linguagem do Gary Chapman é a linguagem das palavras de apreço. No meu livro, que tem uma tradução em português, né, de Portugal, é a palavra de apreço. Bom dia, Manoele, tudo bom? Então é assim, a palavra de apreço, o Gary fala o seguinte, ele diz que é quando você chega para a pessoa e diz, né, com palavras, o quanto você ama para a pessoa, o quanto que ela é importante para você. Isso também é muito pueril, gente. Não é somente você falar essas coisas. Na verdade, a palavra de motivação e de validação. Quando você chega para a pessoa e, claro, fala eu te amo, mas às vezes isso pode soar até meio falso. Mas quando você chega para a pessoa e fala assim, cara, eu confio tanto em você, eu sei que você é capaz, eu tô junto contigo, sabe? Olha, estamos juntos para tudo que tiver que acontecer. Ou seja, você está motivando, você está validando a pessoa naquilo que ela é, no amor que você sente por ela, em todo o tempo e confiança que você deposita para ela. Então, palavras de apreço, palavras de afirmação, palavras... É mais do que isso, é palavras de motivação. O quanto você se sente amada, de 1 a 10, o quanto você se sente amada por ter do teu lado uma pessoa que está sempre mostrando para você com palavras que ela confia, que ela motiva, que ela acredita em você. O quanto você se sente amada por isso. Anota, para a gente ver no final. E daí, agora, eu vou falar das 2 novas linguagens do amor que eu falei antes no início do vídeo, que eu peguei através do Dr. Jorge Rodrigues, tá? E olha que engraçado, gente. Essa 6ª linguagem é uma linguagem que a gente chama de surpresa. Mas não é simplesmente fazer uma surpresa. Ah, vou fazer uma festa surpresa. Não. A gente tem que entender a profundidade do sentimento. A surpresa é quando você consegue surpreender o outro com algum comportamento novo que você não tinha, né? Se é novo, é porque você não tinha, e que o outro gosta. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O próprio Dr. Jorge Rodrigues, ele fala de um exemplo que ele teve com a esposa dele, né? A esposa dele era uma esposa que, desde a época do namoro, atrasava muito, se atrasava para tudo que eles combinavam, ela se atrasava. E ele odiava isso, ele reclamava muito. Um dia, de repente, ela não se atrasou. Ele estava até esperando já, né, que ela se atrasasse, e ela não se atrasou. Ele falou, opa. No dia seguinte, ela também não se atrasou. E ele começou a observar que, de uns tempos para cá, ela começou a não se atrasar. E ele percebeu que, apesar de ser uma dificuldade natural dela, de sempre se atrasar, ela fazia um esforço muito grande para não se atrasar mais, porque ela sabia que ele não gostava disso, que isso fazia mal para ele. Entende? Ele se sentiu profundamente amado de perceber o esforço que ela fez para mudar um comportamento. Ela surpreendeu ele. Outra coisa, outro exemplo. Sabe quando você tá... Isso já aconteceu comigo.
Eu adoro quando eu tô namorando, eu adoro andar de mão dada na rua, nos lugares. Eu gosto de andar de mão dada, eu acho carinhoso. Só que às vezes as pessoas não gostam. Ai, não, não gosto de andar de mão dada, é chato isso aí, não precisa disso aí. E eu ficava profundamente triste. Só que de repente, de um dia para o outro, comecei a perceber que pegava na minha mão, andava comigo de mão dada, começava a fazer questão de pegar na minha mão. E aí eu percebi que realmente, apesar da pessoa não gostar, ela estava fazendo isso porque ela sabia que me agradava. E foi uma surpresa para mim, e eu me senti profundamente amada. Entende essa linguagem da surpresa agora? Então, de 1 a 10, o quanto você se sente amada ao perceber que a pessoa que você tá muda os comportamentos, faz algo para você se sentir amada, porque é importante para você. Anota aí, de 1 a 10. Vamos para a última linguagem? E agora, a última linguagem para fechar é uma linguagem que se chama tempo de ócio. Pois é, o Dr. Jorge descobriu no consultório dele, né, que muitos casais reclamavam porque o outro, né, o parceiro ou a parceira, não respeitava o tempo de individualidade de cada um. Né? Tem pessoas que precisam de muito mais tempo individual do que outras. E tem pessoas que são muito sociáveis, querem falar muito, né? Não conseguem ficar longe. Só que isso sufocava. Então, dependendo do tipo de personalidade da pessoa, você precisa perceber isso no outro e respeitar. Então, o tempo de ócio era uma linguagem do amor quando o parceiro ou a parceira respeitava o tempo, quando ela percebia que precisava daquele tempo e respeitava. Tem uma história que eu vou passar de exemplo para vocês, que eu acho muito engraçada, eu sempre conto essa história. Né? O meu professor de coaching, ele contou essa história da vida dele, né? O Jerônimo Temel, e ele não contou falando sobre linguagem do amor, a gente nem estava falando sobre isso, né? Ele nem ensina isso, na verdade. Mas ele estava contando uma história dele com a esposa dele. O meu professor, ele é muito comunicador, uma pessoa que gosta de falar, de socializar, né? E teve uma época, eu acho que foi na pandemia, que ficou todo mundo muito preso dentro de casa, né? E aí, o que aconteceu? A mulher dele tinha um momento do dia que ela pegava a bolsinha necessaire dela de manicure, ia para um canto da casa e ficava lá naquele canto sozinha, fazendo a unha dela e tal, não sei o quê. Só que ele vinha atrás. E aí começava bababá, 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 começava a falar. E aí tinha uma hora que ela olhava pra cara dele, tipo assim, sabe? Tipo, sabe, de saco cheio. Então ele começou a perceber que ela precisava, aquele tempo que ela pegava a necessaire dela, era o tempo dela. Era o tempo que ela chegava e falava assim, não, agora é meu momento, é meu tempo de ficar comigo mesma. E ele percebeu isso. E ele começou a respeitar o tempo de individualidade dela. Quando, provavelmente, né, essa mulher, a Patrícia, a esposa dele, provavelmente quando ele começou a respeitar isso, ela se sentiu profundamente amada, porque ela sabia que para ele era uma dificuldade ficar quietinho no canto, sabe? Bom dia, Naelton, tudo bem? Naelton, já tô quase no final da live, mas depois, se você quiser ouvir, volta lá que eu vou deixar gravada, tá bom? E aí, o que aconteceu? A gente não, ela, né? Ela deve ter se sentido profundamente amada quando percebeu que o marido começou a perceber que era importante para ela aquele momentozinho, sabe? Aquele tempo de ócio para a pessoa poder ficar na dela, pensando na vida, resolvendo outras coisas. Então tem muita gente que se sente amada e sente necessidade de que o parceiro ou a parceira respeite esse tempo de individualidade. Então, para você... Aqui, a Emanuele tá falando, rindo aqui, tenho a minha também, olha, tá vendo? A bolsinha de necessaire pra fugir, né? Fugir da rotina, ter o seu próprio tempo, né? É bem isso. Então, para você, de 1 a 10, o quanto que você se sente amado, quando o seu parceiro ou a sua parceira respeita o seu tempo de individualidade, seu tempo de ócio, né? Aquele tempozinho. Então, gente, agora o que vocês vão fazer? Geralmente tem 2 notas maiores. As 2 maiores notas são as suas linguagens mais fluentes, é aquilo que você gosta de receber. E da mesma forma que eu falei no início da live, que eu dei um exemplo, né? Eu falo português com o japonês, e o japonês fala japonês comigo, e a gente não se entende. Quando a gente conhece a nossa linguagem, as nossas linguagens mais fortes, é que a gente vai perceber que é o jeito que a gente transfere amor para o outro. Então, por exemplo, eu tenho muito forte dentro de mim o tempo de qualidade, como eu falei, é central, todo mundo tem.
E os presentes, que como eu expliquei antes, não é simplesmente ganhar presente, é você fazer a vida do outro ficar mais prazerosa, né? Então, essas duas linguagens são as mais fortes em mim. Então, o que eu faço quando eu quero demonstrar amor para alguém? Eu uso a minha linguagem, porque é o que é mais comum para mim, é o mais fácil. Só que muitas vezes a minha linguagem não é a linguagem do outro. E aí eu posso estar presente com essa pessoa, se bem que, de novo, presente todo mundo tem, né? Mas eu posso estar muito presente com essa pessoa e poder fazer com que essa pessoa tenha uma vida super prazerosa. Eu posso deixar bilhetinhos dizendo o quanto que eu lembrei da pessoa, eu posso deixar um presentinho mesmo, fisicamente, eu posso fazer várias coisas e a pessoa, ainda assim, não achar que eu estou amando, que eu estou mostrando amor, demonstrando carinho e amor para a pessoa. Por quê? Porque, de repente, a linguagem dessa pessoa é atos de serviço. E eu nunca fiz nada para essa pessoa para facilitar a vida dela. Então, ela está achando que eu não amo. Então, o tanque do amor dela está baixinho de combustível, entende? Porque ela não se sente amada. Então, agora, a partir desse teste que a gente fez hoje, você sabendo as suas linguagens, você já sabe como que você está dando amor. E sabendo todas essas linguagens que eu falei, a descrição de cada uma delas, começa a reparar, a perceber as pessoas que estão à sua volta. Como eu falei, não basta ser só o seu parceiro amoroso, a sua parceira amorosa, mas filhos, parentes no geral, pai, mãe, filho, filha, colegas, amigos de trabalho, enfim, todos. Começa a perceber como que os outros fazem com você. Qual é a característica deles? Porque eles vão estar te dando amor da forma deles. E aí você começa a usar a linguagem deles para eles. Né? Existe uma regra que a gente chama de regra de ouro, né? Que fala assim: faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Mas nessa questão da linguagem dos amor, eu falo uma regra de diamante, talvez, que é: faça com os outros aquilo que os outros gostariam de receber. Quando a gente aprende a perceber na pessoa o que elas se sentem, como que elas se sentem amadas, o que elas gostariam de receber, a gente consegue mais abertura. A gente vai conseguir transmitir mais informação. A pessoa vai se sentir mais aberta porque o tanquinho do amor dela vai estar cheio. Então ela vai se sentir mais aberta para receber informações vindas de você. Ela vai estar sempre muito mais disponível e, com certeza, vai estar transbordando amor. Então, a intenção dessa live era fazer vocês entenderem as suas próprias linguagens e aprenderem a como identificar a linguagem do outro para vocês poderem ter uma comunicação assertiva, para melhorar todos os seus relacionamentos. Os relacionamentos são uma das coisas mais importantes. Inclusive, quando eu falo, né? Eu sou analista existencial e eu aprendi que nós temos seis grandes elementos para entregar aqui no planeta Terra. E cada um desses elementos a gente começa a mapear. E um deles é o relacionamento com as pessoas. Ele é muito de extrema importância. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem não viu desde o começo e se interessou em saber, depois volta aqui que o vídeo vai ficar gravado. Eu fico muito feliz pela presença de vocês e tenham uma excelente quarta-feira. Um beijinho. Tchau, tchau.